pela presença e o Mitter vai apresentar todo o painel para vocês. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nosso painel refere-se à telecomunicação e dados em tempo real, né? Se é frotas conectadas, precisa ter conectividade. Então, nosso painel vai falar um pouco do cenário do Brasil, que tem se deparado com o desligamento 2G e 3G, já anunciado para a Anatel em 2029. Mais de 400 ônibus e mais de 2 milhões de caminhões também conectados aqui dentro, e que a gente precisa entender que, nesse cenário, como é que a gente faz para fazer a conexão, já entrando as novas tecnologias de comunicação satelital de alta e baixa órbita. Para isso, eu vou chamar as pessoas que vão compor o nosso grupo, que é o Vladimir Pierani, da Mercedes. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Pode sentar. O João Paulo da TIM. Seja bem-vindo, João Paulo. Seja bem-vindo. E o Felipe de Abreu, da Viasat. Esse é o nosso cara importado. Seja bem-vindo, Felipe. Então vamos começar o nosso painel com o nosso cliente, porque nada melhor do que ter uma montadora junto conosco que vai falar das necessidades que ele tem sobre a conectividade em tempo real e como isso impacta o serviço. Então, Vladimir, por favor, fique à vontade para o púlpito. Pode ficar à vontade. Gente, bom dia. Obrigado, Mittermeier, pela apresentação. Bom, eu, como cliente aqui, na verdade, como cliente, representando os meus clientes, que são os frotistas de ônibus, né? Vou falar um pouquinho do que a gente faz e por que nós somos clientes de telecomunicações. Nós desenvolvemos uma solução, que é o FleetBus. É um serviço de conectividade dedicado para o mercado de passageiros. Então, quando a gente fala de frotas, é muito comum nessa feira a gente estar concentrado em logística, carga, e a gente vem aqui representando o segmento de passageiros. Obrigado. Então, falando um pouquinho do que o FleetBus traz de benefício para o frotista de ônibus. Nós vamos trabalhar bastante na eficiência energética, foi falado no painel anterior. O FleetBus ele é compatível com veículos diesel, com veículos elétricos, Euro 5 e Euro 6, e exclusivo Mercedes-Benz. A gente vai ajudar a aumentar a disponibilidade dos veículos, nós vamos trabalhar na redução do custo de manutenção e também na redução de paradas não programadas, né? Tudo isso funciona muito bem no D-1. O que é o D-1? Eu pego o dado, quando tem disponibilidade, eu envio para o servidor, calculo isso num back-end e, na sequência, eu disponibilizo relatórios, eu disponibilizo informações analíticas que ajudam o frotista a melhorar a sua performance. Como que o FleetBus faz isso? Nós temos aí algumas funcionalidades principais que eu gostaria de destacar. Primeira coisa, acesso remoto ao CAN do veículo. Isso permite a gente diagnosticar o que está acontecendo com o veículo em tempo real. Nós temos, assim como toda a telemetria, alertas de eventos. Nós armazenamos todo o histórico dos sinais monitorados no CAN e, como eu já comentei anteriormente, a gente faz isso, né, para Euro 5, Euro 6 e elétrico. Agora, pessoal, para uma frota que já está redondinha, como que eu dou o próximo passo para a redução de consumo? Eu dou o próximo passo entrando a fundo na manutenção. Quando eu entro na manutenção, eu quero ajudar o cliente a entender o que está acontecendo com o veículo dele. Um veículo que reporta um problema. Muitas telemetrias pegam o problema, o veículo está reportando o problema. O motorista, ele naquele instante, ele tem que tomar a decisão. Ele precisa falar, sigo viagem ou eu interrompo a viagem. Muitas vezes ele não tem o conhecimento necessário. Ele entra em contato com a empresa e alguém lá na outra ponta, baseado nas informações do motorista, vai tentar explicar para ele se ele deve continuar a viagem ou não. Normalmente, essa decisão ela é baseada em sentimento. Ela não é baseada em dados. E é isso que nós trazemos como diferencial. Desde que tenha conexão disponível, o FleetBus ele é capaz de se conectar ao veículo
e trazer informações em tempo real da onde o veículo está, qual a velocidade dele, o RPM, quais falhas estão aparecendo no painel do motorista, para que a decisão seja tomada com base em dados, para que não tenha uma decisão errada. Quanto que custa uma viagem perdida? Né? Quanto que custa para a gente, ou para o frotista, ter que baldear os passageiros, mandar outro ônibus, multas e etc. Tudo isso custa dinheiro, né? E o FleetBus ele vai ainda mais a fundo. Se com as mensagens de erro que estiver aparecendo, o frotista ainda não souber o que fazer, um engenheiro, um eletricista, né, bem treinado, ele pode escanear o veículo realmente e entender temperatura, pressão, tensão de bateria, tudo isso com dados em tempo real. Né? E é aí que fica a pergunta, e quando não tem conectividade? Eu consigo ajudar o frotista dessa maneira? E é aí que eu deixo a bola para os meus colegas, né, falarem sobre o que eles estão trazendo para a gente aí para evitar que o veículo fique sem conectividade. Excelente, obrigado, Fábio. Uma salva de palmas para o Fábio. Agora vamos chamar os colegas que vão apoiar ele. João Paulo, da TIM. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado, Mitter, por mediar, meus colegas de painel aqui e a organização aí pelo convite. Bom, eu fico na TIM, numa divisão de IoT, vou falar um pouquinho sobre, um pouco que a gente está falando aqui sobre as diferentes tecnologias, evolução e um pouco do status do mercado. Então, obrigado. Então, eu tentei trazer, a maior parte dos meus slides aqui são dados de mercado, não especificamente da TIM, para a gente entender como é que está o mercado de cobertura, por exemplo, que é uma preocupação de vários clientes nossos, né, da Mercedes, mas além disso de vários outros clientes, e como é que o mercado, né, de telemetria, enfim, de veículos de uma forma geral, leves, mas também obviamente pesados, né, está olhando para isso e está evoluindo. Tá? Então, trazendo rapidamente o histórico, né? Então, o que a gente tem aqui são um pouco das tecnologias, né? 2G e 3G, que a gente considera tecnologias legadas aqui no mercado, e a partir do 4G em diante, né? Um pouco do status. Então, hoje o Brasil tem 5.570 municípios. Então, 4G, até o momento, é a única tecnologia que existe cobertura em todos os municípios. Obviamente, como vocês devem saber, né? No dia a dia, a cobertura não é em todos os locais de todos os municípios, mas existe pelo menos uma cobertura em cada um dos municípios, dos 5.570 municípios. Aqui o importante é dizer um pouco sobre as tecnologias legadas, né, 2G e 3G. Elas são bastante antigas, né? Então, o 2G, quando chegou ao Brasil, já tinha 10 anos lá fora, né? Já tinha sido lançado há 10 anos lá fora. Aqui no Brasil já tem mais de 20 anos, né? E o 3G também chegou 4 anos depois do que foi lançado no exterior. E aqui no Brasil a gente está indo para quase 20 anos de tecnologia, né? Hoje ela tem 18 anos aqui no Brasil. E, além disso, essas tecnologias de 2G e 3G não foram pensadas para dispositivos, né, para veículos e tal. Elas foram pensadas para comunicação humana. Por isso que elas têm tantas limitações, né, quando você vai usar para telemetria em tempo real, para algumas vídeo monitoramento, enfim, para uma série de soluções. O que vale a pena dizer aqui é que todo esse cenário aqui significa que hoje tem alguns clientes que ainda têm um grande mercado, né, uma grande frota, uma frota na rua, que usam tecnologias antigas. Por isso, talvez, né, o Vlad mencionou um pouco da consulta pública que a Anatel fez, que concluiu recentemente. Por isso que o 2G e o 3G, agora, nesse ano, né, a Anatel começou a proibir a homologação de novos equipamentos. Então, o equipamento não pode ter só tecnologias antigas, ele tem que ter, no mínimo, 4G em diante, né? E por isso que ela, digamos assim, deixou a cargo da gente, do mercado, decidir como é que a gente vai desligar. Se a gente desliga essas tecnologias, tem um impacto enorme, tem milhões de dispositivos aqui. O Mitter talvez tenha os números de cabeça, mas eu acredito que no 2G tem mais ou menos 12 milhões de dispositivos ainda, e no 3G tem cerca de 10 milhões, mais ou menos essa é a ordem de grandeza. Então, obviamente, não dá para fazer isso da noite para o dia, né? Tem um impacto enorme para todos vocês e os clientes de vocês. Mas a mensagem aqui é basicamente o seguinte: do 4G em diante, não só em termos de cobertura, mas evolução da tecnologia, que eu vou falar no finalzinho da minha apresentação, tem várias vantagens e várias soluções para resolver problemas de gaps de comunicação ou de necessidade de informação em tempo real, tá? Que é um pouco do ponto aqui. Tá?
E aí, para exemplificar isso de forma um pouco mais visual, aquele ponto ali vermelho é o aeroporto de Guarulhos, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a Dutra, a Ayrton Senna, né? As rodovias aqui, ali o aeroporto de Guarulhos, e ao norte lá tem a Serra da Cantareira. Isso daqui é o que a gente chama de mapa de calor, né? Então, todos os pontos azuis escuros são onde a gente tem a cobertura da TIM, aqui no caso, né? Onde a gente tem cobertura, as áreas azuis claras são onde a gente chama de cobertura parcial, e o restante, que são os pontos brancos, onde não tem cobertura. Então, como dá para ver, no caso do 2G, né, essa daqui é a tecnologia 2G, a gente tem vários gaps, né, várias áreas de sombra, como são ditas, de cobertura para a cidade de São Paulo, que obviamente é um lugar bastante privilegiado em termos de infraestrutura. Quando a gente vai para o 4G, muitos desses gaps, não todos, mas muitos deles se resolvem. Eu não sei se agora dá para ver um pouco mais claramente as rodovias aqui, né, passando por São Paulo, ali talvez dê para ver um pouquinho do aeroporto de Guarulhos. Então você tem a rodovia L. Schmidt ali que contorna o aeroporto de Guarulhos, e ali você tem o parque aeroportuário. Então começa a ficar mais claro, né? Mas ainda assim a gente tem alguns gaps de cobertura. E aí quando a gente vai na tecnologia 4G, especificamente para IoT, né, que é o que a gente chama de NB-IoT, basicamente, praticamente todos os gaps se resolvem. Então, esse daqui é uma das razões de porque o 4G chega mais longe, tem uma cobertura maior. De novo, a gente está falando, né, da mesma região, o mapa aqui, não sei se vocês viram, não mudou de escala, é o mesmo mapa, o mesmo local, são as mesmas antenas, só que a tecnologia é muito mais eficiente. O sinal penetra muito mais. Daquele gráfico que eu mostrei no início ali, eu não destaquei, mas tinha um item que era penetração em túneis e subsolos. O 4G tem essa vantagem enorme de penetrar num galpão industrial, num subsolo, num túnel, para chegar onde está o veículo de vocês ou do cliente de vocês. E aí, aqui o outro exemplo, né, o outro extremo. Então, ali a gente mostrou São Paulo, né, Guarulhos especificamente, que é obviamente uma região muito, muito privilegiada. E o outro exemplo é Serra da Saudade, em Minas, né? Então, Minas tem um desafio enorme de geografia, né? Um estado bastante, com variações de altitude bastante grandes, né? Vales e tudo isso. E Serra da Saudade para a gente é uma referência porque é o menor município do Brasil. Tem menos de 1.000 habitantes nesse município. Não sei se dá para ver ali o ponto vermelho é o município, tem algumas vias ali, obviamente o município, né, a cidade é bastante pequena, e é uma rodovia que liga o município aqui saindo, né, para leste e para oeste, né. 2G não atinge o município, não há cobertura ali naquela região. Quando a gente vai para o 4G, boa parte desse problema se resolve, ainda que a gente tenha alguns gaps aqui, tem uma área rural nesse município, obviamente é um município pequeno, né, ali seria, digamos assim, o centro do município, né, o que a gente chama de município sede, e para cá, para o oeste, seria a área rural do município. E quando a gente vai para NB-IoT, basicamente quase todos os gaps de cobertura se resolvem, sobrando só um pouquinho aqui. Então, é só para dar essa percepção visual de por que o 4G tem essa vantagem enorme. Mas aí, claro, né, quando a gente fala em município sede, né, áreas cobertas, né, municípios, a pergunta que alguns têm é, tá, mas a área rural não tem isso, a rodovia não tem isso? Existem várias razões para isso, a gente vai chegar lá. Mas uma outra métrica que alguns olham, e de novo aqui a gente está falando de dados do mercado do Brasil inteiro, né, é a quantidade de antenas. A quantidade de antenas não é uma ligação direta com a cobertura, porque você pode ter muitas antenas numa região com frequência alta, uma região com muita densidade, mas só para dar uma referência, a gente tem no 2G aqui quase 55 mil antenas, no 3G 72 mil antenas e no 4G 95 mil, todas as operadoras somadas. Então, obviamente, dá para ver que a vantagem de cobertura do 4G hoje já é enorme frente a todas as outras tecnologias, né? Do 2G para o 5G, a gente está falando de quase o dobro de antenas, né? Por isso, a nossa mensagem aí. E aí, depois, de novo, falando um pouco sobre a maturidade, né, de cada uma das tecnologias. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem toda a base do Brasil, ou seja, inclui celulares, inclui dispositivos para equipamentos, para veículos, tudo isso. O 2G, que é a linha azul, ele teve o pico, né, de maturidade dele ali por volta de 2011. Depois disso ele decaiu e agora, digamos assim, ele estabilizou e vem reduzindo um pouco a cada ano. Porque basicamente a maior parte disso aqui, obviamente, são smartphones, né, são celulares. Mas o 2G, o pico dele, né, a maturidade da tecnologia foi por volta de 2011. O 3G, que é o laranjinha, foi por volta de 2015 aqui. Então, 2015 foi o pico de dispositivos conectados, incluindo smartphones, depois ele reduziu. E o 4G, basicamente, a gente está no pico, esse gráfico só vai até 2022, mas ele está no pico ali entre 2021 e 2022. Né? Então, isso é um pouco das razões, né, de por que o 2G e o 3G não tem sido investido mais. Né? A gente, mas que eu saiba, todas as outras operadoras também não investem mais no 2G para expansão de rede. Existem muitos fabricantes que já descontinuaram, inclusive,
os equipamentos 2G e 3G, né? Mas no 4G e 5G a gente continua investindo. E aqui do lado direito, talvez o que importa mais para a gente é o mercado de dispositivos, né? Ou seja, excluindo tudo que tem smartphones, né, tudo que é celular, tudo que é dispositivos. E em cima são só os dispositivos, por exemplo, rastreadores, equipamentos de telemetria, vídeo monitoramento, né, tudo para veículos. Então a gente tem, da base total do Brasil, de todas as operadoras, 49% é 4G, aí o restante aqui, quase a outra metade, né? A gente tem 3G com 15% e 2G com 36%. E isso aqui é somando todos os dispositivos, ou seja, na parte de baixo estão incluídos os dispositivos de maquininhas de cartão de crédito, né? Ali não estão incluídos, aqui estão incluídos todos. E a gente tem as maquininhas de cartão já migraram para o 4G há muitos anos, então estão mais avançadas nessa migração, por isso que a gente tem uma percentual maior, o 4G já é 52% nesse mercado. E aí, rodovias. Então, uma outra preocupação é como é que é a cobertura em rodovias. De novo, isso daqui é o dado de todas as operadoras somadas, né? Aí, para falar um pouco de qual é o desafio, né, que nós operadoras temos. O mercado de telecomunicações é um mercado desregulado. Significa que a gente tem um órgão regulador, a Anatel, né, lá em Brasília, que determina várias coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente é obrigado a fazer e coisas que a gente não pode fazer. E hoje, para a obrigação de cobertura, existem basicamente duas obrigações. Município sede, né, ou seja, cobrir cada município, não significa que toda a área do município, área urbana, área rural, distritos, rodovias que passam no município são cobertas, mas você tem que colocar pelo menos uma antena para cobrir aquele município, para atender o que a Anatel exige, e população urbana, né? Então, excluindo as populações rurais, incluindo outras áreas produtivas importantes. Mas o modelo que a gente fez com várias rodovias, a gente conseguiu garantir que o 4G tenha hoje 68% de todas as rodovias do Brasil, a gente está falando aqui de rodovias estaduais e federais somadas, cobertas por 4G, enquanto no 3 e no 2 a cobertura é muito menor, especificamente no caso do 2, a gente tem um pouco mais de 50%. Tá? Então essas são as áreas aí que a gente dá foco. Bom, a gente tem uma atuação também aqui na América do Sul, tem várias montadoras que trabalham conosco fora do Brasil. E esse modelo que começou no agro, na TIM, né? A gente criou esse modelo de investir em conjunto e disponibilizar a tecnologia dessa forma. A gente começou pelo agro, então significa que a gente conseguiu entregar hoje 20 milhões de hectares com rede 4G, onde os clientes investem conosco. Então aqui tem alguns clientes, né? Adecoagro, Citrosuco, Jales Machado, SLC Agrícola, tem vários outros, Usina São Martinho, enfim, onde a gente cobre uma área produtiva, né, um campo de produção, uma agroindústria, enfim, uma região de escoamento de produção do Brasil com 4G. Esses 20 milhões de hectares, para dar uma ordem de grandeza, equivalem a 3 estados do Rio de Janeiro, ou seja, fora das obrigações da Anatel, fora dos municípios, da população urbana coberta, a gente conseguiu cobrir mais ou menos 3 estados do Rio de Janeiro, isso é mais que 3 estados do Rio de Janeiro, cobertos com 4G. É uma das razões de porque, além aqueles dados de cobertura nos municípios, por que o 4G é tão grande? Aqui a gente está falando de cobertura TIM, né? Nós somos fundadores dessa iniciativa, dessa organização. E especificamente em rodovias, desde que a NTT e aqui em São Paulo a Artesp passaram a deixar que o cliente escolha qual a melhor tecnologia, no passado era obrigatório em alguns editais Wi-Fi na rodovia, agora o cliente escolhe a melhor tecnologia de comunicação sem fio na rodovia, nós vencemos nos últimos 3 anos 100% das rodovias com conectividade 4G. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de algumas rodovias importantes, provavelmente aqui a mais importante é a CCR em Rio-São Paulo, né, antiga Dutra, então nós entregamos esse projeto no início desse ano, ele é 100% coberto por 4G, tanto o antigo trecho da Dutra, quanto um trecho ali da BR-101 da Rio Santos, né? Todos cobertos com 4G. A gente já divulgou 6 mil quilômetros aí de rodovias que a gente já venceu com esse tipo de projeto. E aí, meu último slide, para terminar, um pouco do que é evolução. Então, o 4G e o 5G tem uma vantagem grande, que são tecnologias que dependem muito mais do software. A gente consegue, uma vez instalada a rede, fazer pequenas evoluções e upgrades, né, na rede para oferecer novas soluções, né, melhorar a cobertura, enfim, fazer novas soluções. No caso do 4G e do 5G, existe uma evolução dessa tecnologia que chama Release 17. Hoje, no Brasil, adotou, no caso do 5G, Release 16, que é um release antes desse, é o release de software. E no caso do 4G, a TIM lançou em 2019 o 4G, o NB-IoT, com Release 13. E em 2022, a gente fez o upgrade para o Release 14 de software.
qual que é o caminho natural de as duas tecnologias? É satélite. Então, o NTN aqui significa satélite, Non-Terrestrial Networks. Então, o próprio 4G, talvez vocês já tenham visto, tem iPhone nos Estados Unidos que já está oferecendo isso, a Samsung também oferece isso na Europa, com algumas operadoras satelitais. Talvez o Felipe vai falar um pouco disso na apresentação dele. Mas, basicamente, dentro do mesmo dispositivo, dentro da mesma tecnologia, você conecta tanto no satélite quanto nas redes terrestres, quando for necessário. Tá? Então, isso daqui é algo que a gente está avaliando, porque a gente acredita que faz parte da evolução natural e é o padrão, né? Está padronizado dessa forma na tecnologia 4G e 5G. Tá bom? Obrigado. Espero que tenha sido interessante. Uma salva de palmas. Vamos fazer agora o meu colega complementar. Felipe, fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Então, eu trabalho para a Viasat. A Viasat é uma empresa só um minuto, americana. Estamos aqui no Brasil já há alguns anos. Talvez vocês ouviram falar da Viasat através do nosso serviço residencial. Temos uma parceria com a Telebrás aqui no Brasil, onde operamos o satélite governamental. Mas também conectamos a frota da Azul e temos uma parceria com a Embraer, onde os nossos sistemas vêm conectados, já instalados nos aviões da Embraer. Hoje estou aqui para falar de um novo serviço que vamos lançar, mas rapidamente sobre os segmentos de mercado da Viasat hoje. O maior é a aviação comercial e a aviação privada. Também trabalhamos na defesa, conectamos o Air Force One nos Estados Unidos e aqui no Brasil, principalmente serviço residencial e community Wi-Fi. E a última grande parte, o serviço marítimo, também é uma parte importante do nosso negócio. Vou começar primeiro com a aviação, porque a aviação foi o serviço que nos trouxe para o rodoviário. A Viasat começou na aviação há cerca de 10 anos e há 10 anos a internet na aviação era um serviço muito caro. E o problema não era um problema de preço, era um problema de tecnologia. A tecnologia há 10 anos não permitia trazer velocidades de streaming para 300 passageiros. Então, com um sistema limitado, as empresas aéreas tinham uma tendência a aumentar o preço, era uma discriminação pelo preço, para evitar que todas as pessoas se conectem a um sistema a bordo. E a Viasat há 10 anos teve um desafio com a JetBlue de lançar há 10 anos um serviço com a JetBlue e a JetBlue queria conectar a frota para oferecer internet grátis a todos os passageiros. E isso nunca tinha sido feito. Trabalhamos com eles durante um ano, com a prova de conceito, e conseguimos demonstrar que trazíamos velocidades de streaming a 300 passageiros no aéreo. E foi assim que lançamos essa nova linha de serviço. E hoje em dia conectamos mais de 3.500 aviões, inclusive a Delta, American Airlines, a Azul aqui no Brasil. E foi assim que nós começamos a ver novos mercados, o mercado terrestre. Conectar uma frota é um desafio muito difícil e o satelital também tem o seu lugar aqui no Sul para frotas rodoviárias. Então, o nosso próximo passo foi entrar no mercado rodoviário, é um serviço que lançamos há 3 meses. Foi um projeto que lançamos em colaboração bem no início com a Marco Polo e como a aviação, iniciamos o projeto trabalhando diretamente com os clientes. A Marco Polo fez parte bem no início do projeto, tivemos várias operadoras e o problema que nós queríamos entender é como é que nós podemos trazer conectividade e quais são os problemas que as operadoras de ônibus querem resolver com conectividade. Então fizemos um workshop de quase um mês com essas empresas e o objetivo foi mesmo desenvolver a solução à volta dos requisitos e aqui está a solução final que nós desenvolvemos. É uma solução que tem 3 blocos. A primeira é a conectividade híbrida. Um desafio do terrestre é que não temos sempre visada para o satélite. Temos aqui uma van de exposição, infelizmente estamos numa zona coberta e aqui nesse armazém não conseguimos nos conectar ao satélite. Então fomos forçados a desenvolver um serviço híbrido que vai incluir tanto as redes celulares que as redes satelitais e o nosso trabalho é mesmo oferecer uma internet resiliente. Satélite não é sempre a solução, no rodoviário ainda menos, e a solução é mesmo a colaboração entre as operadoras de telefonia
e as operadoras satelitais para oferecer um serviço resiliente. Então, o nosso serviço hoje é completamente gerenciado. Trazemos um roteador com todas as operadoras inclusivas dentro do roteador e também trazemos a parte satelital. O segundo bloco foi o portal de passageiro. Isso é uma parte essencial do serviço, porque é a nossa maneira de nos conectar diretamente com o passageiro e poder monetizar o acesso. E com esse portal Captive conseguimos pôr anúncios, conseguimos criar parcerias com empresas de streaming para oferecer novos modelos de negócios, mas também conseguimos fazer pesquisas dos passageiros e trazer feedback. Uma coisa que era muito importante para os operadores de ônibus era receber feedback dos passageiros e graças à internet conseguimos ficar mais conectado com o cliente final. E finalmente temos o terceiro bloco, que é o bloco de monitoramento. E a ideia desse portal de operadora é mesmo de oferecer uma visibilidade em tempo real da frota para entender qual é o consumo de internet, qual é a cobertura nas rotas específicas onde os ônibus estão rodando e dar essa transparência do nosso serviço. Então, o problema que estamos resolvendo não é só um problema de zonas de sombra, mas também um problema de congestionamento. E isso é um ponto importante. Em várias áreas, estamos vendo com os vários ônibus que estamos operando hoje em dia, os passageiros vão estar conectados tanto no satelital como no celular. E o problema mesmo é que muitas vezes no trânsito vamos ter zonas completamente congestionadas e vamos ver que o satélite é muito mais resiliente nesses momentos. E o nosso objetivo é mesmo tentar agregar todas as redes disponíveis para manter um nível de resiliência alto, e isso é um grande desafio com a implementação do nosso serviço. A nossa oferta está dividida em duas partes. A primeira é Viasat Connect, que é um serviço híbrido celular com 4 operadoras, e o Viasat Unleashed, que é a parte celular mais a satelital. E o objetivo é poder fazer um serviço customizável. Cada frota vai ter uma construção diferente e a maneira de implementar esse serviço para uma frota inteira é de utilizar a nossa análise de dados sobre a cobertura e a demanda de internet para saber exatamente qual ônibus vai necessitar uma conectividade satelital e qual vai conseguir operar só com uma conectividade celular. Vou apresentar rapidamente um projeto que temos com a Satélite Norte em Goiânia. São 2 carros que foram instalados, que é uma rota de mais ou menos 15 horas. Vocês veem aqui na foto o sistema instalado no ônibus. Isso foi feito diretamente com a operadora e com a fabricante. Nesse caso foi com a Comil. Mas vou dar aqui um exemplo de uma viagem de 23 horas. Uma viagem de 1500 km. Nessa zona, em celular, tínhamos uma cobertura de entre 20% e 40%, com as 3 operadoras, TIM, Vivo e Claro. E é só adicionando o satelital que conseguimos trazer uma cobertura de 99%. E o objetivo é mesmo isso, é usar essas redes todas para poder oferecer um serviço garantido. A taxa de adoção do nosso serviço é muito alta e é interessante porque no mercado rodoviário as empresas de ônibus já fazem há muito tempo o marketing do Wi-Fi grátis, mas infelizmente os sistemas instalados são raramente confiáveis e tivemos que fazer uma nova campanha, explicar que isso é um novo serviço Wi-Fi, não é um serviço ruim só com um chip, é um serviço mesmo diferenciado. E depois de um mês já temos mais de 80% dos passageiros que se conectam ao nosso serviço. E temos um tempo de conexão médio de 3 a 6 horas. Muitas vezes um passageiro vai se conectar 2 vezes 3 horas numa viagem de 15 horas. Aqui está o desempenho do nosso serviço no mês. Durante um mês conseguimos oferecer 99% de cobertura numa rota que tinha cerca de 60% de cobertura celular. E aqui fizemos uma mapa, isso faz parte do nosso serviço, do portal de monitoramento, e conseguimos criar essas mapas de cobertura que mostram exatamente onde é que a operadora vai ter desafios com cada operadora.
E quando adicionamos o satelital, e aqui vem a última tela, Viasat híbrido, conseguimos oferecer uma cobertura continental de banda larga. Então, isso é o nosso serviço, o nosso avanço está aqui do lado para conhecer o produto. Obrigado. Parabéns, obrigado, Felipe. Já tem algumas perguntas aqui. Temos menos de um minuto, é isso? Ah, não, é dele ainda, né? Vamos lá. Vamos falar com o cliente primeiro, né? Você comentou que o Flipboard, Vladimir, ele coleta dados da CAN, tá? O que seria a CAN, para que a plateia conhecesse? E quais são os dados que você consegue monitorar sem cobertura e com cobertura? Envolve serviço também na tua resposta, tá bom? Bom, gente, o CAN é a rede entre as ECUs, entre os módulos que estão presentes no veículo. Então, os veículos modernos hoje em dia, todos eles têm o módulo do freio, o módulo da direção, o módulo do motor. Esses módulos, todos eles vão se conversar em uma rede, é como se fosse uma rede de computadores, que é popularmente conhecida no mercado aí por CAN, né? Então, a gente fala, as telemetrias, hoje em dia, elas buscam o dado direto do CAN. Então, uma das vantagens que o nosso serviço traz é justamente nascer integrado de fábrica. Então, é um hardware que ele não vai provocar nenhum tipo de anomalia no sistema, uma vez que ele foi desenvolvido pela própria fabricante do veículo, no caso a Mercedes-Benz, né? E aí E quais são os serviços que você utiliza, tanto embarcado quanto fora dele, que realmente sofrem bastante impacto com a ausência da cobertura? Hoje a gente faz o monitoramento dos sinais, daqueles que a gente chama sinais vitais para o veículo. Então a gente monitora a condição do veículo. Além da gente ter o código de anomalia dos veículos, por exemplo, o mercado conhece como DTC. Há um código de que um veículo teve uma sobretemperatura. Nós monitoramos o valor da temperatura. Então, uma coisa é quando o veículo vai lá e informa, olha, eu tive uma sobretemperatura. Outra coisa é quando, em tempo real, eu consigo verificar a variação da temperatura desse veículo. Então, a gente vai avaliar em tempo real variação de temperatura, tensão da bateria, pressão de turbo, pressão do sistema de ar comprimido e por aí vai. Então, todos aqueles sinais que são vitais para o funcionamento do veículo, a gente tem eventos pré-cadastrados para ele. E aí, com isso, se houve qualquer tipo de alerta disparado, ele vai ser gravado, né? Vai ser gravado e no dia seguinte, ou quando o veículo tiver conectividade, vai estar disponível para o frotista. Mas, tendo a conectividade em tempo real, o frotista tem a possibilidade de se conectar ao veículo e tomar a decisão se deve interromper ou não aquela operação para evitar uma progressão de falha, uma progressão de custo. Perfeito. Vocês também fiquem à vontade, caso queira contribuir, tá bom? Quando as perguntas forem direcionadas. Para você, meu amigo JP, a cobertura das rodovias federais, mesmo em 4G, ainda é menor que a estadual. Existe alguma restrição que isso pode provocar? E a outra é o seguinte, qual a estratégia da TIM para o desligamento? Ou nesse movimento de desligamento que está existindo até 2029? Então, com relação às rodovias, primeiro a gente, há pouco tempo atrás, né, a Anatel começou a fazer o cruzamento de dados de cobertura de rodovia, acho que há 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio talvez. Então, até pouco tempo atrás a gente não tinha nem claro, né, qual era essa cobertura real, né? Existiam estimativas, né, de cada operadora internamente, mas a Anatel compilar esses dados e colocar no dashboard, como ela coloca hoje, era uma informação que não tinha. Inclusive, rodovias estaduais começaram a ser divulgadas nesse ano. Até 2024, até o ano passado, a gente só tinha rodovias federais. No caso das rodovias federais, como de 3 anos para cá, houve um movimento grande de concessão, a cobertura nas rodovias federais subiu muito, né? No caso das rodovias estaduais, já existiam concessões mais antigas, né? A gente tem uma série, pelo menos aqui no estado de São Paulo, mas eu sei que em outros estados também, você tem concessões bastante antigas, né? Algumas inclusive que estão indo para uma renovação, algumas sofreram repactuação recentemente. Então, digamos assim, isso estava mais maduro, a cobertura nas rodovias estaduais. Com relação ao desligamento, né? Que foi o que você falou. Então, com relação ao desligamento, o que a Anatel fez foi uma consulta, né, onde ela ouviu todo o mercado
nessa consulta, todas as empresas, né, nós operadores, mas várias outras montadoras, enfim, pessoas do mercado, vocês, clientes de vocês, né, devem ter participado dessa consulta. E a Anatel determinou algumas regras, né, que uma delas foi justamente a não homologação de dispositivos utilizando rede antiga. Mas ela não determinou um desligamento, né? O desligamento vai ocorrer de acordo com o que cada empresa ou cada cliente, né, decidir, ou em comum entre os dois. Mas, por outro lado, tem uma questão que é essa data limite, né? Como você falou, a data limite da Anatel, né, ela falou 2029, né, porque está relacionada às frequências. Só que você tem frequências vencendo antes, né? Tem uma frequência que é a frequência do 900 MHz, que a Anatel já determinou que não vai ser renovada, porque o próprio TCU já proibiu a renovação dessa frequência, então ela vai a leilão, né? Ninguém vai poder usar mais. Eu não me lembro qual é o mês, em 2028 isso. E significa o quê? Que o serviço, né, daqui em diante, ele vai sofrer certas limitações, como já acontece, né? E não só porque tem essas limitações da tecnologia ser bastante antiga, mas também porque a própria rede foi planejada há muito tempo atrás. Então, assim, por exemplo, a TIM deixou de investir na expansão do 2G e do 3G em 2017 e 2018, respectivamente. Então, em 2017, por exemplo, a cidade de São Paulo, este galpão aqui onde a gente está, não existia, né? Se você tem uma antena, e eu acho que a gente tem uma antena aqui atrás, por exemplo, para alcançar a rodovia dos imigrantes que está aqui na frente, esse galpão aqui foi construído, essa estrutura foi construída, e o sinal, obviamente, não consegue chegar na rodovia em parte dela. Por quê? Porque quando em 2017, 2018, essa antena 2G aqui foi construída, esse galpão não existia. Então, essa é uma das razões de por que as tecnologias mais antigas também, vocês já percebem, né, vocês, os clientes de vocês percebem algumas limitações, áreas de sombra, há mais tempo, porque foram construindo prédios, rodovias, novos viadutos, novas estruturas metálicas, novos condomínios, movimentação de terra, enfim, que foram afetando o sinal, né, das tecnologias legadas. No caso do 4G, isso também afeta o 4G, mas como o 4G a gente continua investindo na tecnologia, na expansão, você constrói novas torres e vai resolvendo esses gaps de cobertura à medida que eles ocorrem, tá? Então, essa é a visão que a gente tem sobre isso. Excelente. Agora para o Felipe. Felipe, dentro das tecnologias de comunicação, a satelital sempre é vista como a de maior custo. Como é que a gente pode otimizar, olhando as tecnologias de baixa órbita e alta órbita, para que a gente possa fazer essa conectividade, vamos dizer assim, dentro do Brasil inteiro, seja viável? E qual a estratégia que a Viasat está adotando? Se é de baixa ou alta órbita? Então, há várias maneiras de responder a essa pergunta. A primeira é que o satelital está historicamente muito mais baixo do que era. Isso foi todos os investimentos que foram feitos dentro do processo de desenvolvimento do payload satelital. A Viasat está investindo muito nos payloads de comunicação, muitos dos satélites são desenvolvidos internamente e conseguimos baixar o custo do giga a um custo similar ao celular. Graças a isso conseguimos entrar em mercados como o mercado residencial, que é um mercado muito competitivo, onde temos que ter um custo muito baixo de entrada. Isso é mais na parte do satélite mesmo. Então há grandes investimentos nas constelações que são feitos, tanto de baixa órbita que alta órbita, em termos de preço, para ter mesmo uma solução sustentável em termos de custo. A maior maneira é fazer uma hibridação entre a baixa e a alta órbita. Isso é uma estratégia que a Viasat está fazendo na aviação. Agora também a segunda parte onde temos que fazer também muito desenvolvimento é na parte da antena. A antena ainda é um desafio em termos de custo e a única maneira para nós conseguimos competir nesse mercado é mesmo encontrando modelos de negócios que são inovadores. Então, no caso da Viasat, nós ajudamos muito a trazer anunciantes, que faz parte do serviço. Estamos a criar valor agregado para tentar capturar outras fontes de receita para baixar o custo da conectividade. Mas hoje em dia, o preço está bem competitivo com o celular, dependendo do país. É verdade que no Brasil o preço do giga celular é bem baixo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o satelital está a níveis similares.
Excelente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai para os três. A gente falou sempre de monooperadora, mas também nós temos acordos com a TIMS, com a MVNO multioperadora. Como é que vocês enxergam, todos três, o papel da multioperadora dentro desse cenário que nós acabamos de mostrar em relação à conectividade, melhorar a conectividade dentro desse painel? Então, fique à vontade, quem quiser começar. Bom, eu comento. Na nossa visão, né, mesmo antes de existir o multioperadora como existe hoje, né, no Brasil, já existiu o eSIM, né? É uma tecnologia bastante antiga, né, padronizada. O que acontece é que o eSIM, não só no Brasil, mas em vários mercados, né, ele demorou para ser adotado porque o eSIM tem uma complexidade técnica grande. Né? Eu sei que a Mercedes usa, né, eSIM, né, o FleetBus usa eSIM, mas a gente tem outros clientes, né, montadores que usam eSIM, né, o Grupo Stellantis, por exemplo, Volkswagen, né, enfim, são clientes nossos. Mas o eSIM, de início, ele é complexo e é um pouco mais caro. Então isso demorou um tempo para adotar. No meio tempo, as soluções multioperadora, né, vieram para o mercado brasileiro. Só que durante algum tempo elas ficaram num limbo, né, porque não existia, não eram permitidos, né, em certas coisas ainda não são permitidos, né, como home permanente aqui no Brasil, mas isso foi sendo resolvido do ponto de vista regulatório. A questão para a gente, para a operadora, é que o multioperadora, a solução multioperadora como tal, ela não entra no padrão. Né? Ela, diferente, por exemplo, do que a gente estava falando ali do 4G e do 5G, que tem uma evolução para o satélite, né? O celular, o equipamento 4G, alguns deles já podem falar tanto com uma antena no solo quanto para o satélite. No caso do eSIM, você também pode trocar de uma operadora para outra, desde que seja uma solução padronizada 3GPP. A questão do multioperador é isso, como tem certas limitações técnicas, porque você tem várias implementações, são basicamente tecnologias proprietárias, né, cada um implementa de uma certa forma, a gente acha que faz mais sentido, por mais que talvez demore mais para amadurecer, enfim, ir na solução eSIM. Então, o que a gente oferece hoje para o mercado são soluções eSIM. Né? Mas a gente entende que a solução multioperadora já está, né, no mercado, tem muito cliente que usa, e por mais que, independente se ela é proprietária ou não, se ela atende um segmento específico ou atende uma dor, né, de uma certa região de cobertura, ou no caso do colega aqui também, é um ônibus que faz um trajeto enorme, foram 12 horas, né, de viagem, você falou? Enfim, nenhuma operadora vai conseguir cobrir tudo isso. Então, entendemos a necessidade aí de trocar para um operador para outro. Mas a gente, digamos assim, acredita e recomenda no eSIM. Acho que é uma solução padronizada e funciona melhor. Felipe? Sim. A Viasat já faz esse papel de integradora e o nosso serviço, o nosso objetivo é trazer internet ao cliente. O nosso cliente final quer um acesso à internet, não quer saber se é Viasat, se é TIM, ele quer um acesso à internet. Então, a nossa maneira de trazer esse serviço é mesmo já agregando esse serviço com multioperador e principalmente tentar, o mais importante é oferecer uma experiência transparente para o passageiro, e muitas vezes um passageiro não vai saber se está numa rede celular ou satelital. Vamos fazer troca de uma rede para a outra sem nenhuma interrupção do serviço. Então, houve muito trabalho de integração do meu time para conseguir trazer esse serviço multioperador. Perfeito. Excelente. Vladimir, a Mercedes utiliza multioperadora ou monooperadora, e quais foram as estratégias que vocês adotaram para isso? A gente hoje tem uma operadora única. A dificuldade maior momentânea que a gente vivencia é com relação à cibersegurança, as APNs que nós temos, né, de conectividade com o operador atual. Então, mudar essas configurações não é tão simples, né? Existe alguma alteração de perfil que é necessária e tem uma questão também de comercial. Então, a partir do momento que você tem uma multioperadora, vai te trazer algumas vantagens, mas traz outras também, outras desvantagens. Então, por enquanto, a gente tem um serviço de uma única operadora. Excelente. Tem uma pergunta bacana aqui, porque está entrando a cada vez mais o vídeo monitoramento. E a gente sabe que o vídeo monitoramento exige 10 GB de comunicação, muito superior à conectividade que nós utilizamos. E para atender esses 10 GB, vocês acham que as tecnologias, tanto satelitais quanto de celular, conseguem entrar, porque vai começar uma demanda bastante alta para isso? Para a gente não é um problema, né? Na verdade, a parte de vídeo, seja vídeo monitoramento, enfim, ou streaming de vídeo, é algo que
a gente já tem vários clientes há muitos anos que utilizam. Realmente é necessário um pacote muito maior. Em alguns casos a gente precisa configurar algumas coisas de APN, né, como o Vlad falou. Mas assim, talvez o case mais famoso que a gente tenha é com a Globo, né? Então a Globo usa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e alguma outra região, não me lembro se é São José dos Campos, eles usam o que eles chamam de Motolink, né? Que é um equipamento que ele faz uma transmissão ao vivo na rua, né? Enquanto o repórter está em deslocamento. Então eles usam isso para reportar o trânsito ou para reportar uma emergência, né? Algo urgente, né? Que ocorreu naquele momento. Para atender isso, a gente configura a QoS, né? Então, uma das vantagens da rede 4G em diante é que você consegue configurar certos parâmetros na rede que, por exemplo, o tráfego de vídeo precisa muito mais de upload, né? Você vai mandar muito dado da câmera para a rede, ao invés do tráfego de um smartphone, onde a maior parte do tempo você está fazendo download. Você está recebendo um vídeo da rede social, recebendo uma imagem do WhatsApp, etc, etc. Então você configura isso na rede, permite uma banda maior, uma velocidade maior, uma prioridade maior para upload, e isso resolve a questão de vídeo de forma bastante contundente. Do lado de plano, o que a gente faz é que a plataforma que a gente utiliza ela é bastante customizável. A gente também foi por uma solução local, desenvolvida in-house, né, justamente para ter flexibilidade. E hoje o maior cliente que a gente tem é um cliente de radar, né, um cliente de câmeras de rodovia. Não é só radar, mas ele capta placas, ele verifica veículos transitando com dívidas, etc. Tal. Então eles fazem todo o streaming de vídeo. Eles consomem 500 GB por câmera por mês, né? É um cliente nosso já de alguns 3 ou 4 anos. Então, assim, isso daí é algo que a gente já conseguiu resolver e atende o mercado de maneira efetiva. Agora, dependendo de qual a qualidade do vídeo e quanto de informação além do vídeo você vai mandar, o próprio vídeo se vai ser em tempo real, por exemplo, que é um dos pontos da apresentação dele, talvez você precise ir para 4G ou para o 5G. A questão é que hoje o 5G tem uma cobertura mais limitada e o equipamento ainda é mais caro. Mas com 4G dá para fazer muita coisa ainda. E esse pacote, Felipe, também atende? Vocês conseguem atender com a Viasat? Sim, então a maneira que nós desenvolvemos o nosso serviço não é na quantidade de dados, mas na velocidade necessária para oferecer um bom serviço a nesse caso, um ônibus. E a maneira que nós calculamos isso é mesmo entender qual é o consumo médio do passageiro. Se olhamos o consumo de um passageiro há 10 anos e hoje, está completamente diferente. A demanda é exponencial. Hoje em dia, Instagram é essencialmente vídeos, há 10 anos era só fotos. Então, há mesmo um ajuste anual que tem que ser feito. Na aviação, vemos um crescimento entre 5% e 10% de consumo por passageiro. E o lado operacional é a mesma coisa. A demanda para velocidade e quantidade de dados no mundo operacional está crescendo. E o que nós estamos a fazer para ajudar a oferecer o serviço é dar uma prioridade de velocidade para cada veículo. Hoje em dia, cada veículo tem uma prioridade de 100 megabits por segundo e tentamos atingir isso com o celular e o satélite. Se o celular não está disponível, vamos passar tudo no satélite, mas o objetivo é mesmo manter a velocidade. E com a rede satelital conseguimos oferecer essa prioridade a cada veículo e vamos ajustando todos os anos. Talvez daqui a 5 anos vai ser 150 megabits por segundo, mas o mais importante para nós é entender qual é a demanda média e fazer os ajustes anuais nos planos. Perfeito. Excelente. Vladimir, tem uma para você aqui. O problema da área de cobertura afeta apenas frota de ônibus rodoviário ou urbanos também? Como o JP mostrou, né, a gente tem áreas de sombra nas cidades também, né? A diferença é que nas cidades eu saio mais rápido da área de sombra. Então, o nosso sistema ele tem um cache, ele armazena os dados e assim que ele encontra uma cobertura, ele transmite. Então, muitas vezes um alerta ele chega no sistema no momento de área de sombra, mas ele só vai estar disponível para o usuário quando ele sai da área de sombra. Isso pode ser 1 minuto, 5 minutos, 2 horas no rodoviário, né? Ou enquanto o veículo não entrar numa área de cobertura. Infelizmente, a gente já tem ainda no Brasil regiões onde o veículo roda por 2, 3 horas sem conseguir se conectar numa única antena, né? Então, está melhorando isso, tem melhorado bastante, mas ainda é uma dor. Perfeito. É uma pergunta também que são para os três. Nós falamos até agora do Brasil, só que todos os produtos que circulam aqui também vão para a fronteira. Chile, Argentina
e os demais países que se encontram ao redor. Qual a estratégia que vocês recomendariam, tanto como montadora, como empresa de telemetria celular e satelital, para que nosso cliente consiga também obter boa conectividade vencendo a fronteira? Então, o satelital tem essa vantagem, não tem fronteiras. Então, conseguimos oferecer o mesmo serviço nos Estados Unidos que no Brasil, usando a mesma constelação. Agora, eu acho que é mesmo a arquitetura do sistema. Hoje em dia, no nosso serviço, podemos incluir 4 chips e temos essa capacidade de trazer várias operadoras e tentar também internacionalizar o serviço ou trabalhar com o MVNO para nos ajudar a criar essas parcerias. Mas a vantagem do satelital é mesmo essa capacidade de atravessar as fronteiras e ficar conectado na mesma constelação. Para nós, né, para a operadora, para a TIM, principalmente veículos pesados, né, é muito comum o tráfego para a América do Sul, né, principalmente. Você tem um tráfego enorme de cargas entre Brasil, Argentina, Uruguai, enfim. Talvez Paraguai, não sei dizer se há muito tráfego no sentido do Paraguai, mas pelo menos nesse trajeto o tráfego é muito grande, realmente rodoviário. O que a gente oferece é roaming, né? Então, especificamente na Argentina, existem 3 operadores, a gente tem acordo com as 3, a gente consegue oferecer ou a operadora que tem cobertura naquela região ou priorizar uma operadora dependendo da necessidade do cliente. E além disso, para as montadoras, aí a gente está falando mais de veículos leves, né? A gente tem montadoras aqui que a gente atende já. Por exemplo, né, o Grupo Stellantis, eles já vendem veículos que são fabricados no Brasil, mas são exportados para a Argentina, né, obviamente. Mas também a gente atende eles hoje no Chile e na Colômbia, onde a gente entrega uma solução de localização. Então, aquele veículo, ele pode cruzar a fronteira, mas de maneira geral ele fica dentro daquele país. Mas mesmo estando aqui, ou o veículo sendo produzido aqui, quando ele chega ali, a gente põe uma configuração local ou ativa o roaming, dependendo da necessidade do cliente. Agora, para veículos pesados, veículos de frotas, ônibus rodoviários, né? Eu tenho família, né? Minha avó, por exemplo, já é falecida, mas ela morou na Argentina, ela é argentina, né? Morou muitos anos na Argentina, e ela vinha para o Brasil todo ano no Natal para nos ver, e eu lembro que eram 3 dias de viagem, 2 noites e 3 dias de viagem. E todo esse trajeto ainda tem muita gente que faz, né? De ônibus rodoviário, e hoje em dia imagino que não é possível você fazer, a não ser que você tenha alguma conectividade. Então, a gente entrega soluções justamente para cobrir esse mercado também. No caso de pesados de carga, mais necessário ainda, além do mais, dependendo do tipo da carga que está sendo utilizado, né? Gerenciadores de risco exigem muita coisa nesse sentido. Vladimir? Para o uso de ônibus, né, falando da telemetria de fábrica, a gente trabalha de acordo com a necessidade do cliente. Então, se o cliente vai fazer uma operação internacional, vai fazer uma rota São Paulo, alguma cidade da América Latina, a gente vai habilitar o roaming. Tá? É lógico que isso tem um custo adicional, mas ele pode ser habilitado. Já o contrário também acontece. O cliente que trabalha numa região fronteiriça, eu tenho que desabilitar o roaming. E aí a gente corre o risco dele ficar sem cobertura em alguns momentos, porque ele vai tentar se conectar com a antena disponível e não tem o sinal de roaming disponível. Porque acho que é até uma dor maior para aquele cara que trabalha na fronteira do que o cara que viaja. O cara que viaja realmente cruza a fronteira, você deixa o roaming habilitado e consegue prestar o serviço. O cara que não quer ter o custo adicional do roaming, aí a gente realmente tem algumas dificuldades. Pessoal, quero agradecer. Quem quiser continuar as perguntas, depois eles vão estar circulando por aqui. Fique à vontade, vamos tirar uma foto juntos. Obrigado. Uma salva de palmas para a equipe.